então o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o porquê que os nossos políticos do Legislativo, do Congresso, eles não aprovam, né, a isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$ 5.000 e porque eles insistem em não aprovar a taxação dos super ricos. Mas antes disso, eu peço a você que vá ali no joinha, né, no like, dê um like e também se inscreva nesse canal para a gente poder começar a crescer e fazer um trabalho, né, maravilhoso que venha beneficiar todos nós, porque é importante a gente estar discutindo sobre esse assunto, porque muitas pessoas não têm ciência do que fazem os deputados e senadores e o quanto eles nos prejudicam. Então vamos lá. Você sabia que a maioria dos deputados e senadores, eles também são empresários e outros são líderes de igrejas, ou seja, além do salário de 44 mil líquido que eles recebem, além de comer de graça, usar gasolina de graça, morar de graça, tudo de graça, eles ainda recebem esse valor de 44 mil reais e agora eles aprovaram a aposentadoria, onde eles vão anexar a aposentadoria deles com o salário, dobrando esses 44 mil reais. E juntando com o que eles ganham nas empresas que eles têm ou nas igrejas, eles se enquadram nos super ricos. E é por isso que eles são contra taxar os super ricos e eles querem que nós também não temos isenção de imposto de renda até R$ 5.000 e nos lascando a cada dia. E para piorar isso, por isso que eu tenho dito, quando eu vejo as ideologias onde pessoas defendendo políticos sem ter a noção do que a maioria deles estão trabalhando para nos manter mais ferrados a cada dia. Então procure, antes de ficar adorando o político, procure saber qual a opinião de cada um deles. Eu estou dizendo, procure se informar. A maioria deles, senadores e deputados, além de ganhar o salário de político, a maioria deles tem empresas, são empresários e os líderes de igreja também, você pode colocar, também são empresários. E para acabar de nos lascar, né, eles não estão preocupados com a nossa população e sim com o umbigo deles e a ideologia deles. Você sabe que o presidente dos Estados Unidos ontem taxou o nosso país em 50% para poder, em apoio político o ex-presidente, sendo que o seu filho está nos Estados Unidos, que é deputado, articulando para que os Estados Unidos pudessem ter sanções, né, implantar sanções contra o nosso próprio país, ou seja, um político trabalhando para desgraçar a vida da população, das empresas e automaticamente, ou seja, tudo isso por seus próprios interesses, porque fizeram bobagem e agora querem sair impune e usando isso para nos prejudicar. Então, gente, isso não tem nada a ver com, no caso, o que eu estou falando aqui, com ideologia. Você mesmo vai poder constatar a forma que os políticos fazem, uma grande parte deles, sem se preocupar de fato conosco. Eu vou colocar aqui um pouquinho, um trecho de um político que você conhece, falando sobre por que não pode taxar super rico. Falando que o super rico, ele sendo taxado, ele vai fugir do Brasil. Isso é mentira. Porque se eles. Então, será que a maioria dos políticos vão sair do Brasil? Se eles são super ricos, eles são empresários, eles vão também, inclusive esse político, ele vai sair do Brasil? Ouça o que ele está dizendo aí. Mas você vai taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Eles vão embora. Simples assim. Você vai ouvir o que o outro político que ficou e ainda está nos Estados Unidos
conspirando contra o seu próprio país, contra o seu próprio povo, para poder conquistar os seus objetivos, né? Tentar nos prejudicar e agora está... Porque, na verdade, o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo com essa taxação de 50% contra o Brasil, ele não está prejudicando o STF, não está prejudicando o atual presidente, ele está prejudicando a população brasileira a pedido de políticos brasileiros. Portanto, meus amigos, aqui nesse canal a gente não está falando de ideologia partidária, nós estamos falando sobre o nosso país. Aí eu pergunto a você, como você pensa e o que você pensa de um político ou de políticos que aplaudem o presidente dos Estados Unidos por estar ferrando a nossa população? Você vai ver depoimentos de vários políticos batendo palma, inclusive homenageando na Câmara de Deputados o presidente dos Estados Unidos por estar ferrando o nosso país e, consequentemente, nossa população. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa morais. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita. Eu queria informar a Lula, ao STF, à esquerda, que não adianta desviar o assunto para questões nacionalistas e não ir ao cerne da questão, porque o presidente americano taxou em 50% produtos brasileiros. E uma outra coisa, acabou essa conversa, está se intrometendo em assuntos nacionais, o mundo está globalizado, as questões que envolvem os povos pertencem a todo mundo.